Olá, meus irmãos, boa noite. A Casa Espírita Allan Kardec de Matias Barbosa, com o desejo enorme de podermos nos reencontrar brevemente nas nossas palestras públicas de segundas-feiras, às 20 horas, vem através deste canal propor um momento de reflexão que gentilmente foi preparado pelo nosso irmão Luiz Eduardo Prado, da FEAC. Convidamos vocês a fazerem este momento de reflexão. O tema é fé e precisamos de fé. E com certeza temos fé. Fique conosco. Muito obrigado de antemão pela presença de todos vocês neste canal. Oi, olá caros amigos do SEAC, que bom encontrar vocês. E eu queria começar agradecendo a cada um de vocês, porque essa é uma oportunidade onde a gente pode unir os nossos corações, é uma oportunidade onde a gente pode se reunir em nome de Jesus para as reflexões de hoje. E também para a gente receber as bênçãos da espiritualidade superior, porque foi o próprio Mestre Jesus que falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome dele, ele estaria presente. Então, por esse motivo, nós temos a certeza absoluta da presença de Jesus e dos mensageiros de Jesus. Por isso, queridos amigos e irmãos, rogamos a Jesus e aos seus mensageiros bênçãos especialíssimas para a SEAC, para cada um de vocês, trabalhadores e frequentadores da SEAC, que vocês possam ser abençoados com muita paz, muita luz, saúde e tranquilidade nesse momento que nós estamos passando de isolamento social. E esse momento de isolamento social é uma oportunidade muito grande para a reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa fé e sobre a nossa própria condição como família, como seres humanos e como espíritas. Porque se a gente não fizer essa reflexão, não soubermos aproveitar todos os ensinamentos que Jesus deixou no seu Evangelho, que Jesus deixou através de Allan Kardec, quando ele codificou o Espiritismo, alguns de nós pode ficar doentes, podemos entrar em ansiedade, podemos causar alguns danos à nossa saúde física e mental. Então é necessário que a gente comece a exercer uma fé raciocinada, uma fé que nos leve a remover as nossas montanhas. Mas nós estamos falando de fé e esse instante da humanidade, esse momento da humanidade, deve ser aproveitado de maneira muito especial para essa reflexão sobre a fé. Mas, afinal de contas, queridos amigos, queridos irmãos do SEAC, o que é fé? Muitas vezes nós somos levados a crer, a acreditar que a fé é apenas uma crença, que fé é acreditar, que fé é ter certeza. Mas, para o Espiritismo, isso é apenas o início, porque fé tem muito mais do que muito mais, mas muito mais mesmo que simplesmente crer, acreditar. Se nós analisarmos a palavra fé, ela tem início no Antigo Testamento, onde ela foi escrita na língua hebraica. E depois no Novo Testamento, onde ela foi escrita em grego, e do grego ela foi traduzida ao latim, que deu origem às principais línguas da humanidade, inclusive o português. E em latim, fé significa fides. E dessa raiz, dessa palavra fides, gerou a palavra fidelidade. E eu acredito que não tem jeito da gente pensar em fidelidade sem antes a gente pensar em um relacionamento. Então,
Quando a gente afirma que tem fé, que a gente acredita, que a gente crê, a gente não está falando simplesmente nisso, porque crer, acreditar, é simplesmente um pressuposto. Não existe, então, uma maneira de a gente pensar em fé, fides e fidelidade sem relacionamento. Porque só existe fidelidade se existe algum relacionamento. Fora isso, não preciso de fidelidade. Por exemplo, gente, será que a gente acredita em Deus? Eu tenho certeza que 100% da SEAC vai falar, claro que acredito, Eduardo. Que pergunta mais boba? Eu acredito em Deus. E eu retorno com outra pergunta. Gente, eu acredito que Deus existe. Mas será que simplesmente acreditar na existência de Deus adianta o que para a gente? O que adianta acreditar na existência de Deus? Você é casado? Você é casado? Você acredita no seu esposo? Você acredita na sua esposa? Acredita na fidelidade dela? E daí? E o seu relacionamento com ele ou com ela? Está vendo a diferença? Simplesmente acreditar que uma pessoa é fiel, simplesmente acreditar que a minha esposa está ali, é a mulher fiel, é a mãe dos meus filhos, eu acredito nisso. E com certeza ela é. Mas e o meu relacionamento com ela, como é que está? Então, a virtude fé tem a ver com fidelidade. E só se é fiel, torno a afirmar, quando existe um relacionamento. E relacionamento é uma coisa muito difícil. Porque relacionamento entre nós ainda, a gente quer que a outra pessoa pense igual a mim, haja igual a mim, tenha as mesmas ideias, e se ele discorda, eu posso às vezes chegar a achar que é um absurdo. Então, eu só posso ser fiel a Deus e Deus fiel a mim se nós nos relacionarmos. Isso mesmo, porque muitas criaturas têm imensa dificuldade do relacionamento. Tem mesmo. Porque a gente não entende a outra pessoa. A gente não entende, não compreende que a outra pessoa não é uma extensão da gente. Não é uma extensão da gente. Então, eu começo a pensar, gente, como é que essa pessoa, como é que é possível que ela não goste do que eu gosto? Isso é impossível. O que eu gosto é que é o certo. Ela não pensa como eu penso, isso é um absurdo. Eu não consigo entender uma pessoa que não tem a minha opinião. E isso é muito mais comum do que a gente pensa dentro da nossa família, dentro de esportes, dentro de religiões, na política. E às vezes a gente começa a achar que isso é inadmissível. E olha que nesse instante nós estamos falando de relacionamento entre iguais, entre nós, seres humanos imperfeitos, que estamos aqui encarnados, vivendo e convivendo nesse orbe. Estamos falando entre seres iguais. Mas e o nosso relacionamento com Deus? Isso. E o nosso relacionamento com Deus. Deus, o Senhor do Universo, é absoluto. Nós somos relativos. E o difícil no nosso relacionamento com Deus é acharmos que a gente pode prever o que Ele vai fazer. Isso é totalmente, completamente impossível, porque Deus é seletivo no seu querer. E se assim não fosse, o universo seria um desastre. Já pensou se Deus não fosse absoluto, a inteligência suprema do universo, o criador de tudo, e as coisas ficassem mudando, ora é assim, ora é assado, igual nós fazemos com nossa vida, igual nós fazemos com os nossos relacionamentos, que são extremamente relativos ainda. Ainda estamos num caminho de aprendizado.
Nunca seremos absolutos, mesmo quando formos espíritos relativamente perfeitos, porque é absoluto somente Deus. Então, gente, como a gente vai se relacionar com esse ser? Será que a gente quer que ele seja igual a gente, que tenha as opiniões da gente ou age igual a gente? Haroldo Dutra Dias fala que fé, que fides, que fidelidade é o supremo desafio de cada um de nós. Porque, quer queiramos ou não, vai chegar um determinado momento em que vai vir na nossa vida o verdadeiro teste da fé. E o verdadeiro teste da fé é a entrega. E será que a gente é capaz de nos entregarmos totalmente, completamente a esse outro, que é Deus? Será que a gente é capaz de depositar toda a nossa vida, toda a nossa fé, nosso relacionamento, ou seja, entregar tudo isso a Deus? E isso lá no Antigo Testamento, escrito ainda em hebraico, antes de ser traduzido para o latim, está escrito da seguinte maneira lá no Salmo 56. Em Deus, cuja palavra eu exalto, no Senhor, cuja palavra eu proclamo, não só pela boca, pela língua, pela voz, proclamo pelas minhas atitudes, meus sentimentos e minhas emoções, meus relacionamentos. Nesse Deus, deposito toda a minha fé. Será que a gente é capaz de pegar toda a nossa vida, todos os nossos sentimentos, emoções e depositar em Deus como se fosse uma conta bancária? Está aqui Deus, sua agência, minha conta, deposita tudo que é meu, tudo que eu sou em suas mãos. Seremos capazes ou somos capazes de fazer isso? Porque a fé, fidelidade, relacionamento é isso quando estamos falando em relação a Deus. E assim, eu nada temerei. Meus amigos do SEAC, esse é o grande desafio da fé. É a nossa entrega total, completa, é estar comprometido com Deus. Totalmente comprometido com Deus. Existe uma história que eu já contei aí no SEAC há algum tempo atrás, onde eu falo daquela senhora que morava num sítio e ela, o esposo e 2 filhos, e viviam da cultura da horta, de uma vaquinha que eles aproveitavam o leite e toda semana iam lá na cidade próxima vender a produção da horta. Certa manhã, essa senhora levantou-se e viu que o marido e os filhos continuavam na cama doentes. Ela tentou levar esse sítiozinho dela sozinha, mas foi impossível. Cuidar do sítio, da plantação, do marido, dos 2 filhos, e até mesmo a vaquinha sumiu. E a única solução que ela teve foi marchar a pé até a cidade, numa distância bem razoável, e ir lá no armazém. Chegando ao armazém, ela pede, por favor, pelo amor de Deus, que o dono vendesse fiado para ela alguns mantimentos que eles já estavam passando fome. O dono do armazém não quis vender. Falou que fiado não venderia. Mas estava sentado num banquinho bem ao lado dela, um rapaz, filho de um fazendeiro, que virou para o dono do armazém e falou: "Ô, seu Zé, o senhor pode entregar o que ela precisa que eu pago?" O seu Zé falou: "Sendo assim, eu vou entregar." E pediu que ela fizesse um pequeno bilhete, escrevesse no papel, numa folha de papel, o que ela precisasse. Ela entra em oração e escreve numa pequena folha de papel apenas uma frase e coloca no prato da balança. E ao colocar esse papelzinho no prato da balança, o prato abaixou. E o outro ficou alto. E o seu Zé falou assim: "Não vou nem ler, já sei o que todo mundo quer." E foi colocando arroz, feijão, fubá, milho, café, sal, açúcar, etc, 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 no prato que estava alto. E esse prato não abaixava para equilibrar a balança.
Chegou um momento que não cabia mais nada. O prato já estava totalmente lotado dos alimentos. E ele olhou para o moço e o moço falou: eu vou pagar. Vê quanto fica e embrulha para ela. José foi lá no fundo do armazém, pegou um saco e colocou os mantimentos dentro daqueles sacos de fubá que estava vazio e entregou para ela. Só que ela, ao tentar levantar esse saco, não conseguiu, estava pesado, de tanto mantimento. E corria uma lágrima dos olhos dessa senhora. E o seu Zé teve, nesse momento, uma atitude de carinho, de caridade, viu que ela não aguentava carregar aquele saco, foi lá no fundo do armazém, pegou o carrinho de mão e emprestou para ela. E ela agradeceu e foi em prece agradecendo a Deus. Lembra que eu falei para vocês que chega um momento em nossa vida, chega um momento do grande desafio da nossa fé, que é a entrega, que é a confiança total e completa da nossa vida nas mãos do Senhor. Quando ela saiu do armazém, os dois, o dono do armazém e o moço, correram até a balança para ver o que ela tinha escrito no papel. E ela simplesmente escreveu uma profissão de fé, uma profissão de relacionamento com Deus da maneira mais simples, mais completa e mais pura que Jesus nos ensina. Ela escreveu assim: Senhor meu Deus, o Senhor conhece todas as minhas necessidades e eu estou entregando isso em suas mãos. Olha que sensacional! É uma história, mas que reflete tudo aquilo que falamos sobre fé, fides, fidelidade e relacionamento com Deus. E a fé, essa fides, fidelidade de relacionamento com Deus, com Jesus, é tão importante, mas tão importante, que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, um estudo completo sobre a fé. Ele inicia o Evangelho segundo o Espiritismo na página de rosto, falando para a gente que fé inabalável é só aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época e em todas as épocas da humanidade. Nossa fé está desse tamanho. Nós encaramos a razão, o nosso relacionamento com Deus em toda e qualquer época da humanidade, em toda e qualquer época da nossa vida, ou só quando estamos precisando. Nesse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador mostra quando a fé surge em nós. Porque a fé está presente em cada um de nós, porque ela é um germe, é uma semente que já foi plantada desde a nossa criação, quando ainda éramos apenas um projeto espiritual. Ela está presente nos seres humanos desde a nossa criação, mas ela necessita, como uma semente, como uma horta, como uma planta, necessita ser cuidada e desenvolvida. No princípio, nós apenas acreditamos. E quantos vêm para o Espiritismo, quantos vêm para as casas espíritas, querendo acreditar, querendo ver fenômenos, querendo ver maravilhas que já não são mais usadas. Apenas acredita. Com o passar do tempo, que essa semente vai germinando, crescendo e brotando, criando raízes internas e saindo de nós, procurando a luz de Deus, a luz de Jesus, a gente começa a compreender a nossa fé. Começamos a compreender relativamente a fé. O que eu faço? E, finalmente, quando formos espíritos relativamente puros, os espíritos superiores, finalmente nós vamos viver na plenitude, vamos vivenciar a nossa fé, porque a gente simplesmente não precisa acreditar, a gente não precisa mais compreender, que ela já está esculpida dentro da gente. Nós vamos vivenciar essa fé, esse relacionamento com Deus na sua plenitude
e na simplicidade que o Mestre Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É no exercício pleno do amor e no exercício pleno da caridade. Então, Allan Kardec desenvolve isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, e ele explica para a gente que quando Jesus desceu do monte, logo após a transfiguração, ele veio ao encontro de Jesus um homem. Este homem se aproximou dele, se lançou aos pés de Jesus e gritando: Senhor, tem piedade do meu filho. Meu filho é lunático e ele sofre muito, porque a hora cai na lama, a hora cai no fogo e muitas vezes na água. Isso está escrito, queridos irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. E Kardec usa logo no capítulo 19, no item 1. Então, quando acabou essa conversa de Jesus com esse moço, com esse pai, Jesus chegou perto do menino que estava endemoniado, entre parênteses, que estava obsidiado. Só a simples presença do mestre foi repreendido, o obsessor, ele se retirou do menino e o menino ficou curado. É lógico que os discípulos vieram a ter com Jesus todos curiosos. Esperaram que a multidão se dispersasse e foram conversar com Jesus em particular, baixinho, e perguntaram: Mestre, por que nós, outros, não conseguimos expulsar esse obsessor, esse demônio? Vocês se lembram qual foi a resposta de Jesus? Jesus falou para eles: é por causa da vossa incredulidade. Vocês ainda não têm a fé suficiente. Agora eu estou colocando parênteses, falando Eduardo. Eles viviam com Jesus, aprendiam com Jesus, mas ainda não tinham aprendido ao relacionamento completo com o Mestre. Ainda não estava na hora. Eles estavam aprendendo a ter. E continua o Mestre Jesus: pois em verdade eu vos digo que se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês iam dizer para essa montanha: transporta-te daí, e ela se transportaria. E ele termina esse ensinamento de uma maneira especialíssima. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de semente de mostarda, além de dizer para essa montanha sair daí, ela ir embora, ele termina dizendo: e nada vos seria impossível. Nada vos seria impossível. Essas são palavras de Jesus. Imagina, gente, quando conseguirmos ter essa fé de fidelidade e um relacionamento pleno com Jesus e com Deus, o que vai ser impossível para a gente? O que será impossível? Nada. Mas isso vai ser agora, de um momento para outro? Não. No começo a gente acredita, depois vai entendendo, para finalmente vivenciar. Isso aconteceu com Pedro, com Paulo, com João. Estavam ao lado de Jesus. É necessário vivenciar essa fidelidade em sua plenitude. Porque ao vivenciarmos, ao vivermos o nosso relacionamento de maneira plena com Jesus, com Deus, essa nossa fé vai deslocar montanhas importantíssimas em nossa vida. As montanhas das dificuldades das nossas existências, da nossa má vontade. Diz Allan Kardec, lá no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim: em suma, vai deslocar com que essas montanhas, que de parte de alguns de nós existe até mesmo quando se trata das melhores coisas, da preguiça de ir ao centro nos reunirmos, da preguiça de fazer a campanha do quilo, da preguiça da oração, do relacionamento. E nesse instante de relacionamento com Deus e relacionamento com os irmãos, que tem que ser
lado a lado, porque ninguém é feliz sozinho. Essa pandemia pode fechar alguns centros espíritas, porque as pessoas no atual momento não querem sair de casa, com justa razão, mas daqui a pouco, quando isso passa, será que vão voltar para o centro espírita? Será que nós voltaremos às nossas convivências? Será que nesse instante onde nós estamos, nesse distanciamento social, nós ficamos com preguiça de ouvir uma palestra via internet, de ler um livro? Estamos, em vez de aproveitarmos o tempo para estreitar os laços com Deus, estamos nos afastando, estamos ficando acomodados? Não pode. O mundo está progredindo. Imaginem se a gente não tivesse as ondas da internet. Se a gente não pudesse se comunicar agora por vídeos, pelo celular, pelo computador, aí sim estaríamos isolados. Mas essa onda, esse momento, vai passar como tudo passou na Terra. Como estamos aproveitando? É lógico, claro e evidente que a gente tem que respeitar de maneira plena a condição de cada um, a condição do isolamento social, que temos que respeitar o outro, nos respeitando e nos cuidando. Ainda não podemos nos abraçar, nos reunir no centro espírita, mas podemos continuar o nosso relacionamento, a nossa fé íntima, a nossa fidelidade com a nossa casa espírita, com Deus, com a nossa família, através ainda das conversas e principalmente da oração. Porque existe o preconceito da rotina, existe o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. São essas montanhas que Jesus falou, que vão barrando, vão impedindo o nosso caminho para a felicidade, o nosso caminho para Deus, que obstam, que cercam o caminho, a estrada do progresso da humanidade. E o progresso da humanidade passa pelo progresso individual de cada um de nós. Kardec está explicando isso para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 2. Porque ter fé é depositar mais confiança em Deus do que em si próprio. Ser orgulhoso e presunçoso é depositar mais confiança em mim mesmo do que em Deus. Isso é presunção. A fé, a fides, o relacionamento com Deus, nos torna mais calmos, mais pacientes e mais humildes. A presunção, o orgulho, a falta de fé torna as pessoas mais nervosas, normalmente mais violentos e mais orgulhosos. Porque a presunção, segundo Allan Kardec, é menos fé. E que o orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pelas decepções que eles nos causam. Porque o orgulho e o egoísmo nos separam das pessoas que amamos, nos separam do centro que a gente frequenta. Fé é depositar mais confiança em Deus do que em si próprio. E como é que a gente compreende? Como é que a gente vai entender essa fé que transporta montanhas? A maneira que a gente entende, a maneira que a gente compreende essa fé de fidelidade, de relacionamento com Deus, com Jesus, a maneira como a gente compreende e vivencia a fé, vai depender, gente, do grau de maturidade espiritual que a gente já tem alcançado. Porque a fé pode ser ingênua ou infantil. Aquela fé que acredita em tudo. A fé que tudo que fala eu vou aceitando. Não é essa fé que o Espiritismo fala. Aquilo que eu estou conversando com vocês, vocês devem consultar os livros, consultar o Evangelho, consultar outros expositores espíritas muito melhores do que eu. Consultar consciência. Como é que está a minha fé? Acredito em tudo? Não, vou ao centro, tomo passo, está tudo resolvido, saio e continuo fazendo as mesmas coisas? Espero que o centro faça maravilhas para mim, por mim?
ou espero que o centro me ajude a crescer como pessoa, a entender Jesus? Existe a fé que, na fase do desenvolvimento das emoções, é quando a gente está iniciando a nossa trajetória, onde a fé ainda é simplesmente uma emoção. Que maravilha! Ouvir Chico Xavier falando, ouvir Divaldo Franco, ouvir Haroldo Dutra Dias, ouvir o Papa. Ah, fico tão emocionado, que coisa linda. Mas se qualquer um deles comete uma falha, porque são humanos, aí tá vendo? O próprio Papa, o Divaldo, o Chico usava peruca, e como é que fé é essa? Nós estamos colocando fé não nos ensinamentos, na pessoa, nas nossas emoções. Não estou desmerecendo nenhum deles. Mas superior é apenas Jesus, viu, gente? Depois vem a fé pela razão e intelecto, onde eu estudo, pesquiso, procuro saber. Foi o que Kardec fez, que Allan Kardec fez, ao começar a elaborar o Espiritismo. Ele foi nas reuniões, foi ver as mesas girantes, foi descobrindo aos poucos, estudando, observando, que se tinha respostas inteligentes é porque tinha que ter uma inteligência por trás daquelas respostas. Foi usando médiums, cruzando informações. Isso é a fé da razão e do intelecto. E por fim vem a fé espiritualizada ou vivenciada na sua plenitude, onde eu não preciso mais nada disso. É a fé que Paulo falou. Já não sou eu quem vive, mas Jesus que vive em mim. Estou vivenciando tudo isso espiritualmente. Aí sim, consigo ser feliz, consigo ser luz, clarear a minha vida e clareando a vida daqueles que estão em torno de mim. Essa é a maneira que a gente compreende a fé. A fé ingênua infantil, a fé que ainda está em desenvolvimento, na grande maioria de nós, a fé da razão e do intelecto, e, finalmente, a fase espiritualidade, onde a vivência do relacionamento com Jesus e com Deus é completa. Porque isso vai trazer benefícios importantíssimos na nossa vida. E um desses benefícios é transpor obstáculos. E Allan Kardec deixa isso de uma maneira tão clara para a gente lá no Evangelho, no capítulo 19. Agora pesquisem o item 3, que a fé é a certeza, a confiança de a gente atingir um determinado fim. Esse relacionamento com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior, vai nos dar a certeza e a confiança de se atingir um determinado fim. Faça com que eu tenha a lucidez, a luz, a claridade de ver lá na frente onde eu quero chegar. E os meios para conseguir isso. É através dessa fé em Deus. A fé vivenciada, que permite que eu tenha confiança em minhas forças, porque sou filho de Deus, vivencio todos os ensinamentos de Jesus, quem dera, né? Mas procuro vivenciar os ensinamentos de Jesus. E isso gera em mim uma confiança sem orgulho e sem egoísmo, sabendo que a minha confiança vem do sol que ilumina a todos, o sol da luz dos ensinamentos de Jesus. E a fé sincera e verdadeira, a pessoa que tem esse tipo de fé é sempre calma. Porque fé faculta paciência. Porque aprendemos essa paciência com Jesus. Porque essa paciência nos mostra que a gente vai saber esperar, porque a gente tem o nosso ponto de apoio, o nosso alicerce na inteligência e na compreensão das coisas, com a certeza absoluta que nós vamos chegar ao nosso objetivo visado, que é, um dia, sermos espíritos relativamente puros. Para isso, a gente tem que começar a nossa caminhada. E a caminhada começa sempre com o primeiro passo. Cada um de nós vai na sua velocidade, no seu ritmo. Uns mais rápidos, uns mais lentos. Mas, graças a Deus, nenhum de nós regride. Podemos ficar parados, mas não regredimos.
A pessoa que ainda não tem uma fé de fides, de fidelidade e relacionamento ainda num grau maior, que essa fé ainda vacila, gente, é uma pessoa que tem incerteza, a pessoa hesita no que fazer, hesita na sua própria fé. E assim abrimos brechas e damos oportunidades dos adversários que nós temos que combater dentro de nós mesmos. Os nossos vícios, nossas mazelas, nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo. Porque a fé vacilante não procura os meios de vencer, porque não acredita que vai conseguir vencer. Parado, não, eu não consigo, isso é impossível. Tudo é possível naquele que crer. Porque não acredita que possa vencer, fica sentindo a própria fraqueza e fica focado sempre no problema. A fé de filhos, fidelidade e relacionamento foca na solução, no progresso, no objetivo. E quando a fé vacilante é estimulada pelo interesse, a pessoa que não consegue esses interesses materiais, interesses sociais, de fama, de prestígio, acaba sendo uma pessoa enfurecida, que julga suprir muitas vezes com a violência, a força moral que não tem. Allan Kardec deixa bem claro para a gente que a calma na luta é sempre o sinal de força e de confiança. E a violência, ao contrário, denota fraqueza de quem duvida de si mesmo. A fé pode ser cega, aquela infantil, ingênua, que nada examina, que aceita tudo sem verificação, tanto verdadeiro como falso, e acaba se chocando de uma maneira ou de outra a cada passo com a evidência e com a razão. E essa fé cega pode levar ou pode produzir fanatismo. Já a fé raciocinada é a fé que se baseia na verdade que garante o futuro. E nós temos duas grandes verdades a colocarmos em nossa vida. A primeira grande verdade é a verdade do Evangelho de Jesus, que está contida no Sermão da Montanha e todo o Evangelho de Jesus, na sua vivência, no seu amor, no seu carinho. Porque, se baseando na verdade que garante o nosso futuro, porque dessa maneira a gente não tem nada a temer com progresso, com conhecimento. Uma vez que essa fé, esse amor, essa vivência, ela é verdadeira tanto na sombra quanto na luz do dia. Porque essa fé se apoia nos fatos e na lógica e no amor. A fé quanto à intensidade, ela pode ser robusta. É a fé que dá a perseverança. É a fé que Jesus nos ensinou. É a fé que dá energia, é a fé que dá recursos que se fazem, o que faz que a gente vença os nossos obstáculos. Tanto nas pequenas coisas como nas grandes coisas. Sem fé, sem esforço, a gente não sai do lugar. E a fé confiante é aquela na qual a gente tem a confiança no cumprimento de uma coisa, na certeza que a gente vai atingir o nosso objetivo. E finalizando a nossa pequena reflexão de hoje, no Novo Testamento, na Epístola de Tiago, no capítulo 2, item 26, ele fala da seguinte maneira para a gente: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. E a principal obra da fé é a obra da renovação interior, é a obra da coragem interior, é a obra da união entre irmãos, da nossa fidelidade com Deus, com Jesus e entre nós, nosso relacionamento. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec complementa o que o apóstolo Tiago falou da seguinte maneira: que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ser adormecida. Está lá no item 11 do capítulo 19. Então, queridos irmãos, queridas irmãs da SEAC,
Eu aproveito para agradecer a Alessandra que me ensinou a fazer vídeo, a Dona Iracema, a mãe da Alessandra, a Amanda, o Eduardo, o Reginaldo, o Demétrio, a Thalita, o Júnior, a Rita, e a todos vocês, que eu não consigo lembrar o nome de todos. Agradeço o convite. E, acima de tudo, agradeço a Jesus a oportunidade de nos reunirmos em corações pelas ondas da internet. Que a fé, que o relacionamento e a fidelidade entre nós e Deus, causem em nossas vidas grandes transformações para o bem, para o amor e para um mundo melhor. Fiquem com Deus e Jesus nos abençoe. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela oportunidade do reencontro. Obrigado ao nosso irmão Luiz Eduardo, que gentilmente preparou este momento de reflexão para nós. Que possamos estar sempre com os nossos corações transbordando de fé, esperança e caridade. Afinal de contas, temos a certeza que o Mestre Jesus está conosco. Fiquem com Deus. O Criador nunca desampara a criatura. Fiquem com Deus e obrigado pela oportunidade de entrar em vosso lar, trazendo um pouco da mensagem de Jesus, falando do Evangelho de Jesus. Obrigado. Fiquemos todos com Deus, pois Ele é conosco.